Bom dia a todos, eu me chamo Wagner da Silva, sou o presidente do Centro Espírita Allan Kardec aqui na cidade de Porto Velho, sou também o coordenador da área de estudos espíritas da Federação Espírita de Rondônia. Nós temos nos inserido num esforço coletivo de produzir conteúdos espíritas para distribuir entre os frequentadores dos centros espíritas aqui de Porto Velho, dos centros espíritas de Rondônia, para que eles tenham material de suporte e de reflexão para esse nosso período de reclusão. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a questão de número 922 de O Livro dos Espíritos. Como nós já tínhamos dito anteriormente, O Livro dos Espíritos foi a primeira obra da codificação espírita, podemos dizer que foi o livro com o qual o Espiritismo começou. Nessa questão de número 922, Allan Kardec pergunta o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa pergunta requer uma pequena explicação. É como se Kardec estivesse dizendo: as pessoas têm formações diferentes, as pessoas têm culturas diferentes, viveram em períodos diferentes. Apesar de todas estas diferenças, haveria um ponto em comum a partir do qual qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer circunstância, poderia ser feliz? Os espíritos então respondem o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pois bem, os espíritos indicam a Allan Kardec 3 elementos que compõem a felicidade. O primeiro elemento é de ordem material, o primeiro elemento é de ordem material, é a posse do necessário. O segundo e o terceiro elementos são de ordem espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu gostaria de falar hoje, então, brevemente, sobre a posse do necessário. Mais do que nunca, em momentos de reclusão, talvez em momentos de necessidade pelos quais o nosso país vem passando, falar da posse do necessário é importante. Porém, o necessário, ou a posse do necessário, ela é designada de acordo com aquilo que cada um de nós faz. Talvez para um empresário tenha muitas funções, muitas atividades ao longo do seu dia e cujo trabalho sustenta a vida e o trabalho de muitas outras pessoas. Talvez para essa pessoa um helicóptero seja necessário para que ela possa se locomover rapidamente de um lugar para o outro. Talvez para uma pessoa que viva no campo e que precise trabalhar lavrando a terra, um trator seja necessário. Cada um terá o necessário ou designará o necessário de acordo com as atividades que tenha que desempenhar. Mas Jesus nos deu uma dica que nós podemos seguir para traçar aquilo que é e aquilo que não é necessário para nós. Essa dica é importante, aparece no diálogo do Mestre com alguns fariseus que tentavam Jesus, quando ele pede a moeda e responde aos fariseus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A melhor maneira de sabermos qual é o limite do necessário para as nossas vidas é essa sugestão de Jesus. Será que ao buscar os bens materiais, nós temos conseguido manter essa separação entre o que deve ser dado a Deus e o que deve ser dado a César? Se na busca pelos bens materiais, em algum momento, nós paramos de dar atenção aos bens espirituais, ou o tempo que deveria ser empregado na busca dos bens espirituais, nós estamos empregando na busca dos bens materiais, é sinal de que nós já ultrapassamos o limite espiritualmente saudável na busca pela posse do necessário. Nós poderíamos pensar da seguinte maneira: eu preciso dos bens materiais. Uma parte da minha felicidade está condicionada a possuir os bens materiais.
Porém, as outras duas partes que compõem a felicidade são espirituais. Eu preciso me perguntar onde está a minha lealdade. Eu sou leal a Deus ou eu sou leal aos bens materiais? Com quem está a minha lealdade? Porque se a minha lealdade está totalmente voltada para a aquisição e posse dos bens materiais, dificilmente eu conseguirei ser feliz. Como saber com quem está a nossa lealdade? Também é muito simples. Nos perguntemos o que nós estamos dispostos a sacrificar. A nossa lealdade está naquela parte da nossa vida que nós não aceitamos sacrificar. Espero que nós possamos, então, fazer uma reflexão significativa e percebermos aonde está a nossa lealdade, com quem está a nossa lealdade. Percebermos se nós temos, de fato, dado a Deus e às coisas espirituais o espaço que elas precisam em nossas vidas. Se a felicidade comum pode ser encontrada, apenas 1/3 dela é material, apenas 1/3 dela diz respeito à posse dos bens materiais. As outras partes, os outros 2/3 que constituem a felicidade, estes são espirituais. E nós falaremos deles amanhã com certeza. Voltaremos aqui então para falar da necessidade de mantermos as nossas consciências tranquilas e a fé no futuro. Que Jesus então nos abençoe e nós sigamos neste esforço de fé, de tranquilidade e de prudência. Tenham todos um bom domingo.